Oi, pessoal. É, Estamos aqui começando uma série de estudos. Percebi assim que há uma necessidade da gente se dedicar mais a entender alguns textos da Bíblia que as pessoas geralmente fogem, né? Ou não são muito comuns por dificuldade mesmo de interpretação e textos muito figurativos às vezes, como é o do Apocalipse, né? Então a proposta aqui é a gente começar a meditar um pouquinho sobre a Bíblia, pegar alguns trechos da Palavra de Deus e a gente tentar ir discutindo, tentar ir entendendo melhor isso. Principalmente nesse período que a gente está de quarentena aí, né? A gente pensou o seguinte: por que não pensar um pouco mais sobre o Apocalipse, né? As pessoas têm falado sobre o Apocalipse, mas com aquela coisa assim, é o fim do mundo, nossa, pandemia, e agora? E a mensagem do Apocalipse não é bem essa. Então acredito que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse, para começar, e depois a gente ir partindo mesmo para outros caminhos, né, conforme for sugerido aí por vocês mesmo, ou conforme a gente for percebendo a necessidade, né? E aí, para iniciar mesmo, quero até ler um trechinho do Apocalipse. O livro começa da seguinte maneira, né? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Bom, então a gente tem no livro de Apocalipse, primeiro que é uma mensagem para abençoar as pessoas. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem e os que obedecem. Então é um livro escrito para abençoar as pessoas, é um livro escrito com essa intenção. A gente pode observar aqui, inclusive, que é um livro sobre mensagens importantes que estavam obscuras, que não eram claras para as pessoas, mas que elas precisavam conhecer para serem abençoadas, né? E acho que é por aí que a gente tem que começar. É uma mensagem da parte de Deus, então não foi uma invenção de alguém. É Deus falando de forma muito especial com um dos apóstolos dele, o apóstolo amado, o que também nos dá mais uma informação importante, certo? É uma revelação para alguém que teve intimidade com Jesus, alguém que fala muito sobre amor, sobre luz, sobre vida, né? Ao contrário do que as pessoas entendem do Apocalipse, né? Então esses são os primeiros 3 versículos apenas, né? Mas a partir de agora, né, a gente começa a meditar então pelo menos uma vez por semana aí sobre o que essa carta realmente tem a nos dizer, né? Que tipo de esperança nós realmente precisamos ter em Jesus nesses tempos difíceis e em tempos como esses, que esse de fato não é o primeiro nem será o último, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Qualquer sugestão, qualquer dúvida, inclusive, é só mandar. A gente vai dialogando também, né? Não é só uma aula, né? Aliás, eu entendo aula como um diálogo, mas não é só uma coisa unilateral, né? Não é só eu falando. Então, começamos aí a discutir um pouquinho, a conversar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Abraço a todos.